Paz e graça a toda a igreja de Jesus. Dia bom, dia abençoado, dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Espírito Santo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Gente, eu quero ler a palavra de Deus com vocês e já comunicar essa bendita palavra. Eu quero ler com vocês no livro de Josué. Localize o livro de Josué. Obrigado, Espírito Santo. Santo é teu nome. O Senhor é bom. Ô Espírito de Deus. Deixa eu localizar aqui o versículo. Eu te amo, Jesus. Eu te agradeço por estar aqui. Eu não fui para a escola bíblica dominical hoje, aí eu estou localizando o versículo, mas é Josué, capítulo 23. Seja o Senhor engrandecido. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Josué 23, versículo 11. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações que ainda ficou entre vós, e com ela vos aparentardes, e vós a elas entrardes e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite a vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vós sobrevieram, nenhuma delas falhou. E será que assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes servidos a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós acenderá, e logo perecereis de toda essa boa terra que vos deu. Até aqui. Pode sentar, meus irmãos, por favor, fiquem em paz. Sabe, nós estamos aqui diante de um livro que é muito impressionante. Esse é o livro que evoca as maiores conquistas do povo de Deus. O livro de Josué é um livro triunfante. E por que resolvi falar dele hoje no dia de família? Porque tem uma frase aqui que Josué fala que tem tudo a ver com o tema de hoje. Esse capítulo que eu li com vocês, esses versículos, Josué, ele já havia conquistado toda a terra de Canaã.
ele mostrou para o povo de Israel que todas as promessas que Deus fez sobre este povo agora estava se cumprindo. Por mais de 600 anos, Deus havia prometido a terra de Canaã para o povo de Israel, para os filhos de Abraão. Depois de 600 anos se cumpre essa promessa, e esse capítulo é o cumprimento total da promessa de Deus no que se diz respeito à terra prometida. E quando Deus fez a promessa a uma terra prometida, da terra prometida, melhor dizendo, Ele fez uma promessa para uma família. Deus prometeu a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, para uma família. Tudo que aconteceu na história de Josué, de Caleb e da conquista de Canaã tem a ver com famílias. Israel, para Deus, é a família dele. E a família de Deus recebeu uma grande instrução. A instrução de honrar e obedecer a Deus em todos os seus caminhos. Em Josué 1:8, Deus diz: se você me ouvir e tratar de guardar os meus mandamentos e meditar na minha palavra de dia e de noite, você será bem-sucedido em todos os teus caminhos. O segredo do sucesso do povo de Israel, de Josué e dos filhos de Abraão ao entrar em Canaã, porque foi uma conquista milagrosa. Eles venceram Jericó, que tinha uma muralha muito grande, a muralha caiu sem força humana. Eles atravessaram o rio Jordão aos pés enxutos, sem força humana, tudo força divina. Eles venceram inimigos, exércitos poderosos, que tinham uma tecnologia na época melhor do que o deles. Israel usava bronze. Os cananeus usavam ferro. Estava numa época mais avançada. A tecnologia, o exército cananeu era maior. O povo de Israel era nômade. Era um povo que andava pelo deserto, peregrinando, não tinha casa, tinha tenda para morar. Mas eles venceram todas as batalhas que eles enfrentaram na frente deles. A família de Abraão venceu todas as guerras, todas as batalhas. Algumas dessas batalhas, eles não precisaram nem lutar. O próprio Deus vencia por eles. Em uma das batalhas que ajuntaram 5 reis diferentes, um exército imenso contra o povo de Israel, a Bíblia diz, aqui no livro de Josué, que Deus fez cair chuva de pedra sobre o exército inimigo, tudo para defender a família de Abraão. E Deus disse para Abraão: Abraão, por causa de ti, meu amigo. Deus considerava Abraão como amigo. Tem esse título na Bíblia. Abraão era amigo de Deus. Por causa de ti, meu amigo, por causa de ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu entrei nessa promessa, eu e a minha família, e a sua também, por causa da amizade de Abraão para com Deus, e a amizade de Deus para com Abraão. Deus disse: a tua família será bendita, mas não só a tua família, Abraão. Todas as famílias da terra são abençoadas por causa de ti. Eu quero fazer uma pergunta para você. A sua família é abençoada? Você considera ela como abençoada? Diz amém? A sua família é abençoada, sabe por quê? Porque Deus prometeu para uma família, que através daquela família, a família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Hoje todas as famílias da terra são abençoadas, por causa de uma promessa que Deus fez para Abraão. E o Senhor Jesus veio e disse sim para essa promessa. Nós estamos no mês que falamos de família. Família é nosso porto seguro. Família é algo divino, foi constituído por Deus. É a maior instituição que tem no planeta Terra. Nenhuma outra instituição existiria e seria tão grande como a igreja, como o governo, como os ministérios. Nenhum
nenhuma dessas instituições seriam tão notáveis e grandes se a maior instituição do planeta não trabalhasse a favor dessas outras instituições. A família. Nenhuma empresa seria tão grande se não existisse família. Nenhuma igreja avançaria. Israel não iria longe. Não haveria uma promessa se não existisse família. Então família é o porto seguro da humanidade. É o nosso porto seguro. Família é uma dádiva dos céus. E o pouco que eu entendo de família, ou pelo menos a maneira rasa que eu entendo de família, de uma coisa eu sei: não há nada melhor do que uma família alinhada no reino de Deus. Não há nada melhor. O pouco que eu entendo, nas minhas limitações, o melhor da família é estar naquele que a constituiu, Deus. O melhor da família é obedecer os princípios e andar no reino do Altíssimo. Abraão foi esse homem que conseguiu alinhar a família dele no reino de Deus. E por causa de Abraão, o planeta Terra todo hoje é abençoado. Vocês sabiam disso? Pastor, o mundo tem muito problema. Tem sim. Os problemas também são nossos. A Bíblia diz que tudo é nosso. O mundo tem muitos problemas, muitos desafios. Desafios que a gente vê em nações que, graças a Deus, nós não passamos aqui ainda. E eu espero que nem venhamos passar por isso aqui, como o comunismo, o terrorismo. Graças a Deus nós temos uma liberdade selvagem para cuidar da nossa família, para honrar a Deus. Eu digo selvagem porque a liberdade selvagem é muito boa. Você vê os animais selvagens, a liberdade que eles têm de ir e voltar. Ontem nós participamos de um culto que a liberdade lá estava tremenda, grande, do Espírito Santo. O pastor Denis foi ministrar em uma igreja. A graça de Deus, a unção do Espírito nos tomou. Aí eles já tinham saído da igreja, nós já tínhamos saído da igreja. O pastor Denis esqueceu o celular dele lá na igreja, pregou ontem em Maringá. Foi voltar para buscar o celular, era mais de 10h30, mais ou menos, não era? Quando o senhor foi lá, o pessoal ainda estava lá prostrado, chorando diante de Deus. Esse é o tipo de liberdade no reino de Deus que eu estou falando. Depois o pastor, o líder lá dos jovens, mandou a mensagem para o pastor, era mais de 11 horas, 11h30 da noite, e eles ainda estavam lá. Ontem teve dificuldade em fechar a igreja. Isso é bom. Isso é muito bom. Essa liberdade que eu estou falando é justamente isso. Nosso país nos deu uma liberdade, nós temos aqui em Deus uma liberdade de conduzir toda a nossa família diante do altar do Senhor. E por causa de Abraão, nós temos essa facilidade, essa bênção que foi cumprida em Jesus. Alguém pagou um preço muito caro para a nossa família ser o que ela é. Alguém pagou um preço muito caro para as famílias do mundo ser o que Deus quer que ela seja, uma família abençoada. E graças a Deus, eu posso dizer, não só por mim, mas digo por nós, nossa família é uma família abençoada. Você pode dizer amém? E a palavra abençoada, a palavra bênção tem o caminho de resoluções. Porque a palavra bênção no hebraico tem dois sentidos, brahá e brachá. É o poder de fazer as coisas espirituais acontecer, brahá. E brachá é o poder de fazer as coisas materiais acontecer. A bênção é uma só, mas em dois sentidos, brahá e brachá, que significa a bênção espiritual. Isso é geracional, é de pai para filho. Quando Deus disse a Abraão, por causa de ti toda a família da terra será abençoada, Deus estava olhando na bênção espiritual que iria sair de Abraão. Filhos são bênçãos espirituais. E Deus estava de olho na descendência de Abraão, que Gálatas afirma que é Cristo. Cristo Jesus é a descendência espiritual, é a descendência de Abraão, tanto no físico como no espírito. Então nossos filhos são bênçãos espirituais também de Deus que passa por nós. E essa bênção espiritual tem tudo a ver com Abraão, porque eu vou falar algo para vocês aqui, muito impressionante. Quando
quando Abraão foi arrumar uma esposa para Isaac, ele chamou Eliezer, que era servo dele, falou assim: arruma uma moça para o meu filho, mas que seja da nossa linhagem, que tenha o mesmo temor, o mesmo espírito. Vocês sabem da história que Eliezer colocou a mão na coxa de Abraão e fez uma aliança. E essa aliança tinha que ser honrada. Qual era a preocupação de Abraão? A preocupação de Abraão era trazer a descendência, que é Cristo, para a terra. E trouxe. No original hebraico, Eliezer não colocou a mão na coxa de Abraão. Foi na virilha. Porque tinha a ver com a virilidade de Abraão, com a descendência de Abraão, o sucessor de Abraão na terra. Isso está falando de famílias que viriam, famílias sagradas, famílias abençoadas, no espírito e também no âmbito material. No espírito, porque essa é a descendência piedosa de Sete. É a descendência. Sete foi um dos filhos de Adão que temia Deus, que veio Enoque, que veio Noé. Essa é a descendência sagrada da Bíblia. E essa descendência não poderia parar em Abraão e nem em Isaac. Tinha que continuar em uma linhagem de reino, uma linhagem no espírito. Por isso que através de Abraão todas as famílias da terra são abençoadas, porque de Abraão veio Cristo. E de Cristo veio a bênção para nós. Hoje a sua família é a família mais abençoada da cidade. Dê um grito de júbilo por causa disso. Não há peso. Não há peso. Por isso eu, ao ler Josué 23 com vocês, é uma leitura dura. Josué está falando: vocês devem obedecer ao Senhor nosso Deus, porque Ele fez uma promessa para o nosso pai, fez uma promessa para vocês. Essa promessa se cumpriu. Por 600 anos eles esperavam possuir Canaã, e agora eles tomaram conta da terra prometida, a terra que mana leite e mel. Só que em torno dessa terra haveria grandes desafios. Os cananeus estavam lá, os filisteus e muitos outros tipos de povos que cultuavam outros deuses. Só que eles cultuavam os outros deuses, e eu vou explicar algo muito sério para vocês. Canaã era politeísta, mas não há problema, se bem que o politeísmo é idolatria extrema, mas o pior do que a idolatria era o que eles faziam com os filhos deles. Para cultuar Baal, que era um falso deus de Canaã, Astarote e outros tipos de deuses, homens e mulheres iam para os templos e faziam rituais. Os rituais que eles faziam não era matar um animal, derramar sangue do animal, não era. O ritual que eles faziam era, eu vou ter que falar bem aberto, era de sexualidade. Então se praticava uma orgia dentro do templo. Sacerdotisas e sacerdotes ficavam disponíveis para os discípulos deles, os membros deles, e eles tinham uma intimidade no templo deles. E como não tinha, 3.400 atrás, contraceptivos ou maneira de se proteger para não ter filhos, vinham filhos desses rituais, homens e mulheres desses falsos deuses. Toda a nação, por 400 anos, vinham os filhos dos rituais. A mulher gerava o filho do paganismo, daquela imoralidade, das orgias. E esses filhos eram sacrificados para Moloque, para Baal, para Astarote, vários tipos de deuses. Eram 70 tipos de deuses em Canaã. E isso subiu diante de Deus. E o Senhor disse para Abraão: a injustiça e a iniquidade desse povo subiu até mim, eu vou destruir eles através de vocês. Aí você imagine, a família de Abraão, que era sagrada, do reino. Repita comigo: minha família é do reino. Você tem que falar isso forte, isso é sério. Repita comigo: minha família é do reino.
Você entende por que aqui há uma briga muito forte no capítulo 23 de Josué? Ele está falando para as famílias de Abraão. Obedeçam vosso Deus, não se contamine com os deuses cananeus. Sua família é a família do reino. E para a família do reino, eu vou dizer bem forte aqui para vocês, para nós temos que ser muito incisivo em buscar a Deus. E ser muito firme em posicionamentos. Uma coisa que eu não quero de maneira alguma, por isso que eu falo muito firme em posicionamento, é que nenhum dos filhos desta casa aqui se desvie de Deus. Nenhum. Porque não há nada pior no coração de Deus de que ver os nossos filhos afastados do caminho dele, servindo ao Deus deste mundo, ao Deus deste século. E quem é o Deus deste século? Um falso Deus ou pseudo-Deus? Satanás. Então eu libero uma palavra com autoridade profética para os nossos filhos também. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Foi isso que Josué disse. No capítulo posterior ele vai falando e fala: obedeçam ao vosso Deus. Tudo que nós conquistamos e vencemos nessa vida foi por obediência. Obedeça a voz do Espírito Santo. Obedeça a voz de Jesus. Obedeça a essa chamada divina. E se afastem dos falsos deuses. Aí o que acontece? Eles conquistaram a terra, se estabeleceram, receberam o cumprimento da promessa divina que esperavam por 600 anos. Foram escravos no Egito, sim. Viveram muitos anos no deserto. Morreu uma geração inteira no deserto. E agora eles estão em Canaã, diante do Deus vivo, com o único sobrevivente, Josué e Caleb, melhor dizendo, que saíram do Egito. Os únicos sobreviventes que saíram do Egito, quando eram jovens, atravessaram o deserto, agora estão em Canaã, falando para uma geração abaixo deles, dizendo: olha, sirvam vosso Senhor, vosso Deus. Não ofereçam vossos filhos para Moloque. Não entregue vossas mulheres para outros homens. Não se prostituem diante desses deuses falsos. A família de vocês, era isso que ele está dizendo, a família de Israel, a família do reino é uma família sagrada. É uma família que tem a bênção em dois sentidos, espiritual e material. Por que material? Porque agora eles estavam conquistando todas as promessas materiais que Deus disse. Esse povo ficou muito rico. Vocês sabem, o povo de Israel é um povo muito próspero. É 1,5% hoje da população que é o povo de Israel. Pequeno, mas que detém 50% da economia do planeta. Deus entregou tudo na mão deles. Assim tanto quanto em Cristo Jesus entregou nas nossas. Amém? Agora o que Deus está chamando para o zelo da família é: continue no meu altar. Continue em minha presença. Esse é o porto seguro de vocês. Quando a nossa família está na presença de Deus, tudo flui. A bênção flui. E a bênção que é oriunda através da obediência, flui nos dois sentidos, espiritual e material. Nós fomos enriquecidos no âmbito espiritual e material. Família precisa de casa, sim ou não? Família precisa de recurso, família precisa de terra. Então Deus deu para Abraão, para os filhos de Israel, terra, casa, recurso. Não era só o lado espiritual, era tudo. Há um pacote de prosperidade, da bênção de Deus para a sua família em todas as áreas. E esse pacote divino que veio através da redenção, começa no âmbito espiritual, domina no emocional e reflete no físico. Então vamos lá, você é abençoado por causa da família de Abraão, no espírito, na alma e no corpo. Então você somente afirme assim: minha família tem tudo. Fale.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Mas Josué sempre vai confrontar o povo de Israel até o dia da morte dele. E aí ele foi e afirmou: olha, gente, tem uma coisa. Se vocês servirem os deuses dessa região aqui, que esse povo cananeu serve, vocês vão se perder igual eles agora estão sendo destruídos. Quase toda a Cananéia foi destruída, os povos, por Israel. Destruídos a fio de espada. Crianças morriam, eram executadas por causa da injustiça dos pais. Então há uma responsabilidade muito grande na vida dos pais. Josué estava falando para os pais: se alinhe, seja um sacerdote dentro da sua casa. Pai e mãe, seja sacerdote dentro da sua casa. Se alinhe nisso. Se você se afastar dos caminhos do Senhor nosso Deus, Ele está dizendo, você pode perecer igual os cananeus estão perecendo diante de nós agora. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não teve prazer na morte dos cananeus, mas eles procuraram isso. Então nós que servimos a Deus, que temos a bênção do Altíssimo em nossas vidas, devemos andar de temor em temor, de glória em glória, e sempre levando a nossa família para o altar de Deus. Há um altar de Deus dentro da sua casa. Amém? Há um altar de Deus aqui nessa casa maior, onde nos unimos todas as famílias de Deus. Mas esse altar aqui, ele fica completo, ele complementa na realidade, em sua plenitude, o altar que temos já dentro de casa. Então nós não queremos nenhum outro altar que não seja do nosso Senhor dentro do nosso lar. E para isso, eu anotei 3 fatos importantes, 3 fatos importantíssimos, para levarmos em consideração no que se diz respeito família. No que se diz respeito família. Família é uma caixa de surpresas, sempre a gente está aprendendo com a família. Ninguém é tão expert assim. Sempre estamos aprendendo com a família. Sempre. E existem 3 pontos importantes que tem tudo a ver com o que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, se vocês desobedecer, problema de vocês. Se você quiser servir Baal, vocês que sirvam. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor nosso Deus. Deus nos deu essa terra, Deus cumpre promessa, Deus é muito bom, Ele faz todas as coisas. Agora, a responsabilidade é nossa, é isso que Josué está dizendo. E essa responsabilidade eu coloquei em 3 pontos importantes aqui. Muito importante para uma família de Deus. Número 1, mesa. Mesa. O que é isso, pastor? Essa mesa eu vou chamar de comunhão. Eu sei que a família hoje é muito moderna, tem casa que não gosta de ter mesa. As pessoas gostam de comer de sofá. Só que aí quando estão comendo no sofá, estão se alimentando, comendo um almoço, café da manhã, seja lá o que for, assistindo televisão. Ou às vezes estão na mesa com o celular na mão. Me desculpem ser franco, a mesa no contexto bíblico e judaico é tão sagrado que é momento de aliança. Mesa é momento de aliança. É o momento em que todos da família vão comer o mesmo pão e beber do mesmo cálice, praticamente, propriamente dito. É como uma ceia. É semelhante à ceia. E a mesa tem que ser resgatada dentro do nosso lar. Às vezes a família tem 2, 3 na mesa, o outro está comendo lá no quarto, na hora de um almoço, de uma refeição, por exemplo. Mesa é lugar de comunhão. Não é só o fato de sentar ali e comer o pão, não, é mais do que isso. É olhar nos olhos. É ver o coração. É o momento da check-up. Vamos fazer uma check-up aqui. Um diagrama emocional. E espiritual também, porque compartilhamos uma oração. E vocês sabiam que comer também é espiritual? Que é isso, pastor? É espiritual. É tão espiritual porque Deus diz assim: não,
o homem não viverá somente do pão, mas sim de toda a palavra que se procede da boca de Deus, certo? Nem só de pão vive o homem. Só que o pão veio de quem? Veio da onde? O pão veio da palavra. Tudo que Deus fez, Ele fez pela palavra, certo? Disse Deus, haja luz, haja isso, haja firmamento, haja árvore assim, fruto assim, e etc. Tudo pelo poder da palavra. Então, quando você come um pão, querendo você ou não, você também está internalizando a palavra de Deus, porque o pão foi feito pela palavra. Uau! Não cobrei nada para te revelar isso, né? Então, se alimentar também é espiritual. Para os judeus, o jejum que eles só fazem 2 jejuns no ano. Porque se abster de se alimentar, é como se você dissesse, não, eu sou maior do que isso. Eu sou maior do que Deus, porque quem fez o alimento foi Deus. Então estar na mesa, além do lado sagrado de se alimentar, que é uma bênção, comer é bom, como diz a pastora Hélio, comer é bom. É bom mesmo, e eu gosto de vocês. Santo Deus, a luta é a dieta. A luta, mas comer é bom. E na mesa, se alimentar, além de ser um ato espiritual, também é físico. Porque espírito, alma e corpo é o ser humano, é um só. E tudo tem que estar bem. Espírito, alma e corpo tem que estar bem. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso espírito, da alma e do corpo, ok? Quando eu falo de alma, eu estou falando de emoções. As nossas emoções devem estar boas, resolvidas. E o corpo, porque o corpo reflete tudo está na alma. Alguém disse para mim que alguém pode até me corrigir, cerca de 80% de doenças no corpo é problema das emoções, da alma. É isso, Arquimedes? É muita enfermidade que aparece no corpo humano por causa de problemas emocionais mal resolvidos. Isso é sério. Até mesmo por falta de gratidão. Venha na quinta, que está sendo algo interessante aí. Muito bom. Glória a Deus. Mesa. A família de Abraão sempre estava na mesa. Você vê a descendência de Abraão, que é Cristo, sempre com a família dele na mesa. Aí você fala, a família, sim, a família dele. José, Maria, os irmãos. Depois que ele começou a treinar os discípulos, ele ensinava os discípulos na mesa. Resgate o princípio de reunir a família na mesa, nem que seja no domingo. Glória a Deus. E hoje nós estamos na mesa celestial aqui. Lógico que a mesa é para todos os dias, né, gente? Quando eu falo no domingo, porque dependendo da distância dos filhos já casados, longe, aí lá nos Estados Unidos tem um dia de Thanksgiving. Uma vez por ano, os filhos, onde estiverem, eles vão para a casa dos pais, voltam, vão para a mesa, faz ações de graça, é o dia de ação de graça. E eles oram e buscam a Deus e abraçam a família, é legal, mas eu acho muito longe uma vez só por ano. Isso pode ser potencializado. Isso pode ser todas as semanas. Os filhos que ainda são solteiros, isso pode ser todos os dias, dentro de casa. Mesa, lugar de comunhão, a comunhão da família tem que ser resgatada. Isso faz parte do reino. Nós somos a família do reino. Comunhão, mesa, isso é legal. Resgate isso. Você vai ver a bênção de Deus fluindo a partir da sua mesa. Quem recebe essa palavra aí? Porque Deus disse, olha como é bonita a família daquele que teme a Deus. Ao redor da mesa, os filhos são como oliveiras e a esposa como videira. Então tudo produz, tudo é bom, tudo é belo diante da mesa que Deus nos deu. Tome aquele café olhando nos olhos e declarando palavras. Vamos resgatar isso, gente. Se sua família perdeu esse princípio, em nome de Jesus, receba a força do Espírito de Deus aqui agora e resgate isso. É um mês que estamos falando de família, e família nós levamos a sério. Família nós levamos a sério, eu levo família a sério, e vocês? Família é coisa séria. Deus leva a família a sério. É um lugar de alegria? Sim. É um ambiente de paz? Também. Sabedoria, justiça, todos esses aspectos do reino, Deus leva a sério tudo isso. Você sabia que Deus leva a sério ver você alegre? Parece um paradoxo, né? Oh, sério? Deus, sim,
Deus se preocupa, no bom sentido, porque Ele é Deus. Como é que Deus se preocupa? Se preocupar com o futuro, se Ele é o Deus da eternidade, Ele já tem um amanhã. É um modo simplório de dizer meu aqui. Mas Deus se importa com a sua alegria. Ele leva a alegria no âmbito certo, sério. Justiça, sabedoria, paz. Ele se importa em ver você com paz. Você acha que Deus tem prazer em ver você choramingando nos cantos, pesado, desanimado, ingrato? Ver a sua família triste, abandonada? Não, Deus não tem prazer nisso não, gente. Deus não tem culpa dessas coisas aí não. Nós que temos que nos alinhar. Resgate a mesa e você vai ver alegria fluindo dentro da sua família. Recebe aí essa palavra. Resgate a comunhão. Comunhão é parceria, é compartilhamento, é compartilhar o que tem, o que sabe, é derramar isso. E aí você vai se tornar a família destaque, a família mais alegre da rua, a família mais sábia da cidade, a família que tem a bênção de Abraão, porque vocês são filhos de Abraão, para oferecer para outras famílias. Essa é a ideia divina. Através de uma família, as outras famílias são abençoadas. Deus se importa com sua família, pode ter certeza disso. Ele não se esqueceu da sua casa. Pelo contrário, Ele está com você, dentro de você, cuidando da sua casa. Obrigado, Senhor Jesus. Mesa é muito importante. Tem muito assunto para falar sobre isso, mas eu preciso dar um passo aqui. Diálogo, número 2. Dialogar. Conversas, clarezas, transparência. Isso é muito importante tanto de um casamento, relacionamento conjugal. Quem vai casar, quem quer casar, quem já está casado. A vida é assim. Mas nenhum relacionamento conjugal ou familiar é duradouro se perder mesa e perder o diálogo. Vai ter dia que é dia de alinhamento. Lá em casa nós fazemos o dia da honra. Tirando aí esses dias que eu fiquei, os 15 dias foram os 15 dias de alinhamento lá dentro de casa. Mas o dia da honra a gente sai individualmente, eu e Dani, eu e Júlia, eu e Isa. Tem um momento de comunhão, sozinho, eu com cada uma. E às vezes tem o meu dia. Esse dia eu fico com o Espírito Santo. E eu estou precisando já desse dia também. Sozinho, com o Espírito Santo. Às vezes eu vou para algum lugar, fico lendo, orando, escrevendo, fazendo alguns apontamentos, alinhando o meu espírito, educando o meu espírito, vendo que tipo de coisa que eu estou fazendo, se agrada a Deus, se não agrada. É assim. Sempre fazendo um alinhamento. Perdão. Então vamos lá, vamos tratar isso aqui. Diálogo, seja franco. Não há nada mais enriquecedor para qualquer pessoa, para qualquer empresa, família, igreja, relacionamento, onde tem ciclo de social, envolve pessoas, não há nada melhor do que franqueza, diálogo. Tudo se conversa. Tudo se conversa. Relacionamentos duradouros são aqueles que são bem dialogados. Faz parte da família. O povo de Israel tem uma coisa legal neles. Eu conheci famílias judaicas, que eu preguei em sinagogas messiânicas judaicas. Conheci um rabino que morava perto da minha casa. Eles são muito família. Muito alegres dentro de casa, muito comunicativos. Isso é bom. Leva isso para dentro do seu relacionamento. Porque relacionamento é um negócio sério. Você quer, para os casais que estão aqui, é impressionante. Você veio de um mundo e o seu cônjuge veio de outro. São mundos diferentes, agora dentro do mesmo lugar, como foi ministrado aqui para nós. São bagagens e bagagens de ambos os lados. E precisa muito de conversa franca, diálogo, alinhamento, para ter uma visão, uma linguagem, um propósito. Coloca isso dentro da sua casa, porque não é só espiritualizar as coisas. Muitas coisas são resolvidas simplesmente com conversas. Certo? Recebeu aí? Essa é uma instrução do reino. Por que eu falo isso? Isso não tem na Bíblia, não. Tem na Bíblia sim. O povo mais comunicativo de todos os tempos está aqui, nas Escrituras. Senão nós não teríamos a Bíblia. A Bíblia é uma comunicação. Eles não só falavam, como eles escreveram. Deus é o Deus da comunicação. Comunicação é muito importante dentro de casa. Por exemplo, tem marido que recebe o salário e a esposa também.
e ninguém sabe quem é que tem, quanto tem na conta do outro, o que um gasta. Rapaz, lá em casa não tem isso não, tudo é nosso. Eu não sei vocês, isso aí é pessoal, mas tem esposa que não fala para o marido quanto tem. E tem marido que não tira não compra uma barra de sabão para ajudar a esposa, e ele guarda tudinho na conta dele e ela não sabe quanto ele tem. Eu conheço muitos casais assim. Eu acho estranho essa política, essa filosofia de vida, mas paciência, pessoal. Lá em casa é tudo transparente, gente. Tudo transparente, tudo nós colocamos em pauta. Eu acho, particularmente, eu acho isso bom. Para minha família funciona. Agora, seu casamento é pessoal, mas eu te dou uma dica. Eu acho que transparência e diálogo ainda vai salvar muitos casais, tá? Tem coisa que diálogo resolve sobre aquilo que você está orando e ainda não conseguiu o resultado. Tem de orar, sim, mas vai lá e resolve comunicação, porque as pessoas não são adivinhões, não. Ok, número 3, e vou encerrar. Para manter esse foco da família mais abençoada, a família abençoada da terra, a família do reino de Deus, além de mesa, que é um propósito do reino, mesa, comunhão, né? Diálogo. 3, eu vou colocar aqui, a oração. Eu coloquei ela por final porque ela, não que ela é menos importante, pelo contrário. Eu não conseguiria me comunicar com Deus se não fosse através da oração. Eu não estaria mais flexível se o Espírito de Deus não trabalhasse dentro de mim. Então a oração é uma prática de altar. Os homens de Deus levantavam altares, oravam e faziam sacrifícios para Deus. É o lugar da entrega. É o lugar onde nós entregamos nossa família para o Espírito Santo. É muito sério. Agora, fatos que você vai colocar na oração poderia se resolver bem rápido se você agisse. Por exemplo, tem coisas que você está pedindo para Deus e Deus já te deu. Então você vai gastar muito tempo orando assim, sobre aquilo que Deus já te deu. É só você ler a Bíblia e vai descobrir o que Deus já te deu. Por exemplo, orar por alguém para aceitar Jesus, mas você não vai lá nesse alguém e não fala de Jesus para ele. Eu acho que se você tem um alcance, você não precisa orar assim, vai lá e fala. Então tem muito caminho que você pode encurtar na sua vida de oração. Então a oração é para viver. A oração, eu oro para viver, eu leio a Bíblia para viver, eu aplico isso para mim ter uma íntima comunhão com uma pessoa. E essa pessoa não é uma marionete. Pelo contrário, é uma pessoa e é Deus. É o Espírito Santo. Como é que você vê Deus em oração? Só para pedir? Eu vejo Deus como um grande amigo. Eu vejo Deus como um grande mentor, como um pai. E a vida toda você vai olhar para o pai, ou para a mãe, ou para assim, só para pedir, e ficar obrigando ele a fazer alguma coisa que você quer? Mude esse conceito de oração. Tem gente que fala, hoje eu briguei com Deus em oração. Poxa, seria muito chato se minhas filhas falassem assim, hoje eu briguei com meu pai em conversa. Você já ouviu alguém dizendo, hoje eu briguei com Deus em oração? Me dá um arrepio, cara, caramba. Não, hoje eu briguei com minha mãe. Como é que você fica quando alguém chega e fala, hoje eu briguei com a minha mãe, cara, em palavras? Eu acho essa terminologia pesada. E as pessoas brigam muito com Deus. Briga. Que tanta briga é essa? Se você quiser brigar, brigue com um anjo, igual Jacó fez. Deus não tem nada a ver com isso. Deus está muito interessado em ver você bem, pode ter certeza nisso. Então, a oração dentro da família é algo muito importante que nos alinha para um relacionamento amigável. O Espírito Santo é meu amigo. O Espírito Santo não é uma marionete da minha oração. Pelo contrário, através da oração eu aprendo a discernir o que Ele quer que eu faça. E aí dá certo. Não é eu dizer para Ele fazer o que eu quero que Ele faça. Eu fazer o que Ele quer que eu faça. É diferente. E a oração me canaliza para isso. Então essa oração não é algo religioso. É um relacionamento íntimo com Deus que abençoa as famílias da terra. Com Deus que abençoa a minha família.
com um Deus que era o Deus do Sinai, das montanhas, que Jesus tirou o Deus das montanhas e colocou esse Deus dentro de casa e disse: esse é seu pai. Aleluia. O Deus das montanhas não está nas montanhas. O Deus das montanhas está em você. E Ele é chamado de Pai. Então, o Espírito Santo presente é meu Pai. Rapaz, e a minha conversa com o Espírito Santo não é de briga, não é de confusão. Nós fizemos amizade, nós reconciliamos. Volte a levantar o altar da oração dentro da sua casa. Te dou uma dica, não como pastor, não só como, ele tem título de pastor, não, como um ser humano. Um ser humano carente de Deus. Um ser humano que precisa aprender muito com o Espírito Santo. Um ser humano que precisa alinhar tantas coisas junto ao Espírito de Deus. Não como um super-homem, mas como um pai de família, como um marido, como um homem, como um filho, porque Deus é meu pai, assim como você o é. Leve essa mensagem para dentro da sua casa. Leve essa harmonia. Volte a comunicar. Volte a orar em família. E volte a comer na mesma mesa. Por mais simples que seja. Mas essas atitudes faz com que a gente perpetue um legado que vem de Abraão para nós. Vamos imitar o nosso pai na fé. Abraão é o pai da fé. Recebeu a porção de hoje? Eu quero convidar você para orar. Vamos orar juntos dessa palavra. Mas eu quero orar com você em família. Por favor, chegue perto da sua família agora, fique em pé. É uma oração rápida aqui, vamos dizer, de 1 minuto. E eu já vou passar o microfone para um aviso que a pastora Eli vai trazer para nós. Eu fiquei... vocês vão ter que vir, minhas filhas, aqui. Ou então... Tá bom, você aqui mesmo. Se sua família não está presente, você pode, de repente, com uma pessoa amiga, conhecida, orar pela família dela e ela pela sua. Se você não tiver conhecimento de ninguém aqui na igreja, você pode ficar do jeito que você está, sozinho. Mas eu vou te incentivar a orar pela sua família agora. Famílias orando por famílias. Sua família é alvo. Sabe de uma coisa? Nossa família é alvo. Nossas famílias se torna alvo de 2 mundos. De 2 reinos, o de Deus e do diabo. Ok? Como assim, pastor? Enquanto mais a sua família, guarde isso, por isso que eu estou te falando para orar, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Enquanto mais a sua família, nós como família, brilhamos no reino, mais as trevas vai desejar atrapalhar você. Mais obstáculos aparecem. E não é de Deus. Tem coisa que não é de Deus. Por exemplo, tem família que está precisando de portas abertas para emprego. Aí o maligno quer subjugar isso na sua família. Mas o Espírito Santo que está aqui nos autoriza a dizer que as portas estão abertas para a sua família. Tem família aí, tem pai que está precisando de uma provisão divina. O Espírito de Jesus está falando, comunicando para nós, que através desse altar de oração, porque a Bíblia diz, quem está alegre, cante, mas quem está aflito, ore.
Você, papai, mamãe, filho, filha, que está passando por aflição, o Espírito de Jesus está dizendo para você: eu sou a solução para isso. Eu vou te ajudar. Há uma graça divina para cuidar da sua casa, não perca isso. Quem recebe portas abertas agora? Pai, eu oro junto com a minha família, oro pela minha família, eu oro pela família da igreja, pela família dos meus irmãos. Isso, fizeram bem. Eu oro pela família de cada um que está aqui e daqueles que não puderam vir hoje com a família toda, mas é um representante da família. Essa bênção está neles. Espírito Santo, cobre a nossa família com o sangue de Jesus. Nossa família é nosso porto seguro. Há famílias que estão aqui que precisam de um milagre, Pai. Precisa de um milagre. Eu invoco a tua bênção, Senhor. A bênção Brahá e Brachá. A bênção espiritual e material. Nós somos bem-sucedidos porque nós temos a tua bênção, Pai. Somos um povo alegre, famílias alegres, famílias restituídas, famílias que é alvo do céu. Eu sei que os demônios nos olham, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. E o diabo quer destruir famílias, quer destruir lares, destruir relacionamentos, casamentos, quer destruir, ó Deus, amizades dentro do lar. Pai de amor, eu invoco o teu nome. Guarde a casa do teu povo e a minha, a nossa casa, a casa dos pastores, o pastor Évita, a pastora Fernanda, o Vitor que está aqui, Pai. Guarde o lar dos teus filhos, são os nossos pastores, nós os amamos. Guarde a vida pastoral, da família pastoral, do Denis Gasparotti, a família dele, a minha família, a família dos músicos, daqueles que tocam, daqueles que cantam, daqueles que pregam nessa casa, a família dos voluntários, porque enquanto mais eles se dedicam na tua casa, eu sei que se tornam alvos também, mas nós não estamos com medo, não é isso, só estamos alinhando a nossa família e recrutando esse exército para o teu reino, para fazer coisas notáveis, coisas grandes, para o avivamento fluir, para a santidade brotar, para a glória de Deus crescer em nosso meio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, igual Josué disse, e não vamos nos prostrar diante do mundo e nem de outros deuses. Essa família aqui é a família que serve a Deus. Essa família que está me ouvindo é uma família que te ama. Sejam todos agraciados por essa porção, gente. Todos agraciados pela palavra. Não abaixe a guarda. Não desvie, não se afaste de Jesus por nada. Não, pelo contrário, repita comigo aí agora, já que você está com sua família. Repita comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo: nós temos mesa, diálogo e oração. Essa oração, vocês sabem, é o altar. Então repita comigo: nós temos um altar em casa. E Deus será sempre glorificado. Se recebeu a porção desse domingo para a semana toda, dê um grito de júbilo, aplaude o Senhor. E eu passo o microfone em nome de Jesus. Glória a Deus.